estudante, seja muito bem-vindo ao componente aí de educação física. Exatamente, eu sei que você estava aguardando. E aí, você deve estar se perguntando, quem é essa morena e quem é esse jovem rapaz, né? Eu sou a professora Irislene, professora do componente de educação física, e hoje, para eu me apresentar, eu chamei o prof. Alexandre. Dá um oi para os nossos estudantes, prof. Oi, gente, eu sou professor do componente de artes, tá? A arte é tão legal. Sim, arte é tão legal, mas a educação física é sensacional. E eu vou provar para vocês através de uma canção feita aqui com todo carinho por esse querido professor Alexandre. Vamos lá, professor, dar as boas-vindas para eles? Bora! Bora lá! Eu sou a professora Iris, vamos exercitar. Eu sou a professora Iris, bora gente, bora lá. Mexe o corpo, exercita, comunica o coração. Vai de novo! Se agita, a cabeça, o pé e a mão. Eu sou a professora Iris, vamos exercitar. Eu sou a professora Iris, bora gente, bora lá. Fica solto, sente a vida no ritmo dessa canção. Sai do teu sedentarismo, mente sã e corpo são. Eu sou a professora Iris, vamos exercitar. Eu sou a professora Iris, bora gente, bora lá. Eu sou a professora Iris, eu sou a professora Iris, eu sou a professora Iris, eu sou a professora Iris. Não tem como esquecer, né, gente? E aí eu agradeço aqui a presença do nosso querido, ilustre professor de arte, professor Alexandre, e a gente vai iniciar a nossa aula agora, né, gente? Bora lá então ver o que a gente tem nessa nossa primeira aula? Muito bem, estamos na aula de número 1.1, isso mesmo. E nessa aula de 1.1, eu me apresento para vocês dizendo aqui qual é a graduação da Prof. Iris. Qual será a graduação da Prof. Iris? A Prof. Iris é formada em Educação Física, né, com certeza, pela Faculdade Metropolitana de Porto Velho. Também sou formada em Design de Animação pela FAG do Paraná. Fiz aí uma pós-graduação, uma especialização em Educação à Distância e as Tecnologias Educacionais. Uma segunda pós-graduação, também especialização em Metodologia do Ensino da Educação Física pela Exato, do Mato Grosso do Sul. E, atualmente, eu estou cursando uma outra faculdade, tá? Que é Arquitetura e Urbanismo pela Finca de Porto Velho. E também estou cursando uma pós em Animação e Modelagem 3D pela Infinet do Rio de Janeiro. Eita, prof, você gosta de estudar, né? Gosto bastante. Então, essa sou eu. E sempre que você vê esse avatar por aí, você já sabe que se refere a Prof. Iris, essa que se apresentou agorinha com vocês, ok? E aí, o que a gente vai ter, Prof. Iris, então, nessa nossa primeira unidade do componente de Educação Física? E nesse componente, a gente vai tratar aí das manifestações da atividade física e o corpo na contemporaneidade. A gente vai ter aí diversas aulas, ok? Entre elas, nós vamos falar nessa nossa primeira aula aqui, ó, olha só, sobre epidemiologia e atividade física. Na aula 2, sobre a pirâmide da atividade física. Na aula 3, tecnologia, trabalho e lazer integrado às práticas corporais. Na aula 4, mídia e os padrões de beleza. Na aula 5, imagem corporal e atividade física. Na aula 6, manifestações culturais das lutas. Aula 7, produção de práticas de dança e capoeira. E na aula 8, para a gente fechar esse componente, doping e o uso de anabolizantes nas práticas corporais. Aula 9, nós temos revisão geral dessa unidade. E a aula 12, nós temos aí a revisão para a recuperação desta unidade 1, ok?
Então, já sabemos o que nós vamos ter aí na unidade 1. Na educação física, nós temos 2 unidades. Essa daqui é a primeira que a gente está iniciando hoje. Então, o que vem aí pra gente, então, prof? Quando a gente começa a trabalhar essas temáticas, a gente vai passar por algumas competências. Essas são as principais competências que a gente vai abordar, vai conversar aqui dentro das nossas aulas. Então, o que eu espero de vocês? Espero que vocês compreendam o funcionamento das diversas linguagens e de práticas corporais, que a gente possa exercitar aí o nosso conhecimento, a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. Também espero que vocês possam utilizar diferentes linguagens corporais, né? A gente está falando de corpo, né? De entendimento de como funciona esse corpo humano. Então, para que ele possa exercer autonomia, colaboração, protagonismo e autoria na nossa vida e no dia a dia, de forma tanto pessoal como coletiva. Também que vocês possam reconhecer as formas de expressões identitárias, né, que vão identificar vocês aí, pessoais, coletivas, que vocês consigam agir no enfrentamento de preconceito de qualquer tipo de natureza, porque a educação física também tem esse cunho, também tem esse viés, certo? E na unidade 5, na competência 5, que vocês possam compreender os processos de produção e negociação do sentido nas práticas corporais, certo? Para esse nosso início de conversa, eu já te sinalizo aqui que temos aí diversas competências, né? Como a gente mencionou. A principal, o foco em especial para essa aula, será o quê? Será essa de número 5, que ela fala aí de compreender os processos de produção e negociação de sentidos nas práticas corporais, reconhecendo-as e vivenciando-as como formas de expressão, de valores, de identidades, em uma perspectiva democrática e de respeito à diversidade, ok? Então, a competência aqui, ela está ligada aqui é de número 5. Que mais, Prof. Iris? Olha só, temos diversas habilidades, né? Temos aí mais precisamente 16 quando a gente fala aí das habilidades para o primeiro ano. E aí, dentro dessa roupagem aí do ensino médio, nós, para essa aula de número 1, nós vamos trabalhar com essa daqui, essa habilidade, que será praticar e significar, valorizar e valorizar também a cultura corporal de movimento como forma de autoconhecimento e autocuidado e construção aí de laços sociais em seus projetos de vida. Então, é basicamente nessa pegada que nós vamos aqui trabalhar dentro dessa aula de hoje. Qual o objetivo para essa nossa aprendizagem? Então, nós iremos aí analisar as relações entre as práticas corporais e saúde, a partir de perspectiva da saúde e lazer como um valor pessoal e social. Então, perceba que está bem amarradinho aí nessa nossa aula, né? Também procuraremos aqui compreender os aspectos conceituais e a aplicabilidade da epidemiologia da atividade física no contexto da saúde pública, identificando aí os determinantes e os estágios de comportamento da atividade física e as suas diferenças, certo? E aí, então, depois de toda essa bagagem toda, essa apresentação inicial aqui, a gente entra de fato na nossa primeira temática, que é epidemiologia e atividade física. Epidemiologia e atividade física, certo? O que a gente vai trabalhar nessa temática, Prof. Iris? Olha só, nós teremos aí definições da epidemiologia, da atividade física e da saúde. Então, a gente vai entender o que é cada uma dessas expressões. Vamos também ver as relações entre a epidemiologia e a atividade física. Outro ponto importante, teremos aqui, olha só, o modelo epidemiológico e determinante da atividade física. E, por último, não menos importante, né? Tudo aqui é importante dentro da nossa área. Nosso conhecimento é sempre, um novo conhecimento sempre muito válido.
falaremos aqui de estágios de comportamento da atividade física, certo? Então, bora para as definições? Bora entender o que é epidemiologia, atividade física e saúde? Muito bem. E aí eu venho aqui contigo, vou conversar, entrar aqui nesse slide aqui, para te perguntar, você saberia me dizer aí o que é então essa epidemiologia que a Profires está mencionando? Ou o que é atividade física? E ainda, o que é saúde? Ah, prof, eu acho que saúde é quando eu não estou doente. Será que é só isso? Será que é só nessa linha de raciocínio? A atividade física é quando eu faço exercícios de luta, como aparece aí na imagem, quando eu faço uma natação, quando eu faço uma corrida, eu jogo uma bola. Será que é só isso? Você está me dando aí exemplos, né, variantes aí que estão dentro desse contexto. Epidemiologia. Ah, prof, será que tem alguma coisa a ver com a pandemia que aconteceu alguns anos atrás? Não exatamente, mas tem um pontinho aí ligado, né? Então, bora lá, bora entender o que é cada uma dessas. Dá uma olhada nesse slide. Olha só. Então, a epidemiologia, ela é uma das ciências básicas da saúde pública. Então, nós estamos falando de ciência, pesquisa, estudo, certo? Muito bem. E aí, vamos destrinchar o que é cada uma essa composição dessa palavra. Então, epi, a gente está falando do sobre ou em cima. O demio, né? População, o povo, então tá ligado aí quantidade de pessoas. E logia é um estudo, certo? Um tratado. Então, para a gente juntar tudo isso, o que a gente entende? A gente entende que é uma ciência que estuda aí os fenômenos da saúde, doença e os seus determinantes em grupos na população, certo? Ciência que estuda os fenômenos da saúde e da doença e os seus determinantes em grupos aí, né, na população. Então vem aqui comigo rapidinho. Olha só, a gente falou que tá ligado aí a esse estudo, certo? A gente falou aí desse fenômeno de saúde e doença. Por que fenômeno de saúde e doença, Profires? Porque olha só, os governos, eles têm diversas políticas públicas, certo? Para buscar com que a população se mantenha o mais, digamos, saudável possível, né? Ter menos gastos com questão de saúde, ou melhor, com questão de doença, certo? E aí, você deve estar se perguntando, mas Profires, o que tem a ver aí o exercício físico ou a atividade física com tudo isso? Tem a ver que quando a gente incentiva, traz propostas, traz ações, projetos, planejamento, né? A gente está falando do macro aqui, onde tem a inserção aí da atividade física sistematizada, do exercício físico sistematizado para um maior número de pessoas, para uma grande população, a gente vai ter menos gastos, né, teoricamente, com saúde. Porque as pessoas estão pensando aí no seu bem-estar, na sua saúde, cuidando melhor da sua alimentação, cuidando melhor do seu sono, tendo uma prática aí contínua. Então é nessa perspectiva que existem as políticas públicas. E a epidemiologia entra aí dentro dessas políticas públicas, né? É de verificar aí como que está a situação de saúde e doença dos grupos populacionais e buscar soluções, buscar estratégias para tentar resolver aí essa situação. Então, você está conseguindo pegar aí a linha de raciocínio? Beleza. Então, continua comigo nesse slide aqui. Olha só. O que tem aí? Então, a aplicação desses estudos, né, que é feito, vai o quê? Vai controlar aí problemas de saúde. E aí essa epidemiologia, esse trabalho, é a principal ciência de informação de saúde, sendo uma ciência básica para a saúde coletiva. Então, é preciso fazer a aplicação de diversos estudos. E os estudos, eles são feitos aí através de vigilância, através de observação, através de pesquisa analítica e através de experimento também, certo? Muito bem. Olha só. Para que serve, prof, então, tudo isso? Para que servem esses estudos epidemiológicos? A intenção aqui é buscar reduzir os problemas de saúde de uma população, de um grupo populacional. Então, ele vai estudar principalmente a ausência da saúde sob as formas de doença no nível de gravidade e complexidade.
Ah, prof, tem alguma coisa a ver então quando as políticas públicas estão interligadas para diminuir o número de pessoas que têm, por exemplo, diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, e aí vai trazendo novas propostas? Sim, tem a ver com esses estudos, com essas pesquisas, né, com esses dados estatísticos aí, certo? Então, tudo isso vai fornecer aí para os órgãos competentes de saúde informações que vão ajudar a caracterizar as doenças, ainda realizar associações com perfil de transmissão. O que está causando aí esse tipo de doença, por exemplo? E como que essa atividade física vai fazer tudo isso, né? Mas antes de a gente entender, vamos entender o que é uma atividade física. Então, a atividade física, ela é olha lá, qualquer movimento corporal produzido pela musculatura esquelética, que vai resultar no quê, prof? Num gasto energético, tendo componentes e determinantes de ordem biopsicossocial, cultural e comportamental. Então, vem aqui comigo. Quando eu falo disso tudo, que é qualquer movimento esquelético, certo? Estou falando de movimento, tá? Prof, se é qualquer movimento, a gente está falando só de atividade física, se eu pegar uma colher e levar até a boca com comida, isso é uma atividade física? É. Mas ela está me produzindo algum gasto energético? Acho que não, prof. Então, isso já não vou... Ela é uma atividade física, mas ela não tem um cunho de saúde, ela não tem um cunho, ela não está interligada ao exercício físico. O que vem a ser o exercício físico? Essa mesma atividade física tem um gasto energético, só que agora ela está sistematizada. Ela tem uma intensidade, ela tem uma duração e ela tem uma frequência. Por exemplo, digamos que eu treine na academia, ou que eu jogue bola, ou que eu jogue vôlei, né? Ou que eu faça uma natação 3 vezes por semana, qualquer uma dessas atividades aí. Eu faço 3 vezes na semana, no mínimo, vamos supor, 20 minutos, 30 minutos. 30 minutos. Então, aí eu já considero como exercício físico. Eu realmente tenho um gasto energético aí. Eu realmente estou na busca aí que esse exercício venha me trazer benefícios, né? Para o meu corpo, para a minha saúde, para o meu sono, tá? Quando eu falo da atividade física da colher de levar até a boca, eu não estou tendo um gasto energético significativo para considerá-la como efeito de melhoria, né? É somente um movimento pelo movimento, porque eu preciso comer algum alimento, tá? E aí, quando eu falo dessa atividade física sistematizada, que a gente já está indo para o lado do exercício físico, aí eu já estou pensando em benefícios biopsicossocial. Então, vai mexer não só com a minha cabeça, não só com o meu corpo, mas com todas as esferas da minha vida. Entende agora? Pois é. E aí também envolve a questão da minha cultura, do meu comportamento, que eles vão sendo modificados e vão sendo melhorados. Certinho? Muito bem. Continuando, olha lá o slide. Olha só. Então, nós temos aí agora que entender o que é essa saúde. E a saúde... Você pode até pensar que não é só não ter a doença, mas a gente precisa de um entendimento maior segundo a OMS. E diz o seguinte, que não é apenas, olha lá, não é apenas a ausência de doenças, e sim um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Aí entra de novo no biopsicossocial que a gente falou agora há pouco. Então, entende isso aí como uma condição humana com dimensões física, social e psicológica, cada uma caracterizada por polos positivos e negativos, ok? Muito bem. Olha só. Então, aí agora nós vamos fazer a ligação de todas essas informações. A gente vai entender agora essas relações aí entre a epidemiologia e a atividade física aí, certo? Então, bora lá. A epidemiologia, ela vai congregar métodos e técnicas de 3 áreas principais de conhecimento. 3, tá? Nós temos estatística, ciência da saúde e ciências sociais. Todas essas informações obtidas através de entrevistas, através de pesquisas, vão ser somadas e vão agregar aí os principais conhecimentos para essa epidemiologia, certo? E agora, qual a relação dessa epidemiologia com a atividade física? Então, nós temos algumas vertentes, tá?
que vão se somar aí. Então, nós vamos observar a questão das tecnologias mais precisas e sofisticadas, nós vamos olhar aí a predominância de hábitos negativos, nós vamos olhar também o comportamento sedentário e o sedentarismo, nós vamos buscar aí mudança de estilo de vida, porque a gente já tem tudo isso que eu mencionei e aí eu preciso agora mudar o meu estilo de vida. Como que eu faço isso, prof? Colocando a atividade física sistematizada como prioridade na minha agenda. Nesse caso aqui, na agenda pública, né? Então, por isso que existe aí essas propostas, esse planejamento público aí para colocar a inserção de atividade física como forma aí de prioridade para tentar reverter esses quadros aí de doenças, certo? Como que são realizados, então, prof, esses estudos epidemiológicos? Então, eu tenho uma frequência, eu tenho uma distribuição e eu tenho alguns tipos que eu vou ter que levar em consideração. O que tem mais aí? Essas doenças da humanidade em diferentes épocas e pontos da superfície da Terra. Então, isso daqui vão ser a base, tá? A base para poder eu ter esses dados precisos aí, ok? Muito bem. Vou observar, quando eu falo dessas doenças da humanidade, a questão genética, a questão do meio ambiente, a questão do estilo de vida, onde está inserida essa população, esses grupos populacionais, quais são esses fatores determinantes, ok? Muito bem. O que mais, prof? Eu vou observar aí a importância desses dados, né, desses estudos. Para quê, prof? Para que eu possa aí descrever as condições de saúde dessa população, para que eu possa ter aí informações que deem como investigar os fatores que determinam essa situação de saúde. Também consigo aí avaliar o impacto das ações preventivas para poder conseguir alterar a situação, certo? Como que eu faço tudo isso, né? Você deve estar se perguntando, caríssimo estudante. Através de pesquisas. E aí nós temos algumas bases de dados muito importantes aí que coletam essas informações, como o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nós temos também a Pesquisa Nacional de Saúde. E nós temos também aqui, olha só, Vigitel. Então, se por exemplo você aí já recebeu alguma ligação para alguma pesquisa relacionada a esses dados, ao que a gente conversou até agora, né, possivelmente foi a Vigitel. E a Vigitel é um sistema de vigilância de fatores de risco para doenças crônicas e transmissíveis aí, tá? O que esses órgãos, o que essas instituições fazem, prof? Elas monitoram, né? Por exemplo, no caso aqui do Vigitel Brasil, monitora a frequência e a distribuição dos principais fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis, descreve aí essa evolução anual dos indicadores e subsidia o planejamento e acompanhamento de ações de promoção de saúde e prevenção de doenças e agravos não transmissíveis, ok? Muito bem. Qual é a meta de tudo isso, prof? Se manter em equilíbrio, por isso que eu coloquei essa imagem aí para você. Por quê? A meta é que eles consigam aumentar os níveis populacionais de atividade física. Mais gente se exercitando, mais gente pensando, cuidando da sua saúde, mudando o seu estilo de vida, né? E aí, como que acontece tudo isso, prof? É preciso muito esforço para conseguir promover essas atividades físicas no país, é preciso conhecimento acerca desses benefícios e a gente faz isso também dentro das nossas aulas, né, gente? Claro, por isso que a gente tem aí na nossa grade a educação física. Vejam o tamanho, a importância da prática do exercício físico aí na nossa vida. E aí, eles se utilizam de políticas públicas, de programas e de projetos para inserir a prática da atividade física aí de forma sistematizada para as populações. E agora, eu vou chamar para vocês aqui uma externa para que vocês possam assistir, que vai falar um pouco mais, fundamentar um pouco mais aí sobre essa epidemiologia. Então presta bastante atenção, anota aí tudo aquilo que você achar que é importante. Olha só, epidemiologia na educação física.
Vamos saber mais sobre a epidemiologia, ciência que estuda o comportamento e determinantes de doenças em uma comunidade. O professor da Unir de Educação Física, Edson Farias, vai explicar melhor para a gente sobre a epidemiologia na sociedade contemporânea. A epidemiologia hoje está bastante em voga por causa do surgimento da pandemia da Covid-19. Descoberta da cólera em Londres, nos meados de 1800. Ele é considerado hoje o pai da epidemiologia moderna, que é o John Snow, que era um médico sanitarista. Então é bem interessante o estudo dele, naquela época, né, que ele detectou através das observações, já de um estudo bem intervencionista, começou a observar os pacientes dele, que ele tratava eles no hospital, eles retornavam aos seus lares e dali uma semana, 2 semanas, 15 dias, eles retornavam ao hospital. E isso começou a chamar a atenção dele. E aí ele fez sentido inverso, vendo os pacientes virem ao hospital, ele começou a se dirigir às casas desses pacientes que retornavam ao hospital. E observando os lares naquela época, ele detectou que esse problema dessa cólera, dessa bactéria, vinha dos poços artesianos, né? Então, foi uma descoberta relevante para a época, no qual ele mandou fechar todos os poços artesianos na época, e essa água foi tratada, e com isso ele sanou o problema da epidemia na época da cólera. Dentro do estudo epidemiológico se estuda geralmente pandemias, epidemias, surtos e etc. E esses estudos, eles têm as suas classificações, né? Então hoje se fala muito, quando se fala em estudos epidemiológicos, se fala em estudos de prevalência e estudos de incidência. Então estudos de prevalência são casos que já surgiram. E estudos de incidência são casos ainda que virão a acontecer. Então, hoje, a Covid-19 está muito dentro dessas duas metodologias de estudo, de prevalência e de incidência. De prevalência, a gente já tem uma prevalência de pandemia do ano anterior, que é 2020, e agora tem já os estudos de prevalência até metade agora de julho de Covid, e a partir daqui agora está se acompanhando os novos casos que estão surgindo, né, dessa pandemia da Covid-19. A pandemia da Covid-19, juntamente com os casos de dengue e malária, podem ser exemplos aplicados ao cotidiano do estudante rondoniense? Sim, e deve ser aplicado, né? No caso da malária, a gente sabe que a malária é uma epidemia, ela é mais localizada na região norte do Brasil, né? No nosso país é mais visto na região norte. E sim, o estudo da malária ela sempre vem sendo acompanhada, né? É um estudo, como se diz, não é um estudo que se diz transversal, mas é um estudo mais longitudinal que ela vem sendo acompanhada, a evolução dela e também a medicação, né? A epidemiologia propicia benefícios à população? Qual o impacto e de que forma tais benefícios são percebidos? O grande benefício é esse, como a epidemia ela trata de estudar muito os determinantes sociais e os fatores associados à saúde. Então, sempre está se fazendo estudos, né? Estudos, como se diz, transversais, estudos locais, que é feito com coleta de dados, e estudos longitudinais que acompanham a população por um tempo mais longo, né? Mas o importante aí é assim, por que se faz esses estudos? Para levantar esses dados, né? Esses dados geralmente vão gerar informações e essas informações vão disseminar em conhecimento científico. Qual a finalidade e aplicação da epidemiologia na atividade física? Hoje, devido assim, os estudos e várias instituições, como a Organização Mundial de Saúde, Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Pediatria, o próprio INCA, que é o Instituto do Câncer, o Ministério da Saúde, associado às Secretarias de Saúde, está bem claro que hoje a atividade física dentro da epidemiologia ela é um fator de proteção contra vários problemas relacionados à saúde.
Muito bem, caríssimo estudante. Você viu? Fator de proteção. Então, nessa perspectiva do que foi falado aí na nossa externa, vocês agora vão verificar aí sobre o modelo epidemiológico. Bora dar uma olhada? Confere comigo aqui. Olha lá, modelo epidemiológico e determinante da atividade física. O que é esse modelo epidemiológico, prof? Ela é uma ferramenta utilizada para analisar a distribuição e determinante das condições de saúde e doença em população, certo? Refere-se também aos fatores que influenciam a participação em comportamentos, certo? Relacionados ao que, prof? Relacionados à atividade física, tais como a prática dos exercícios, os esportes, a atividade de lazer, ativas aí que a gente tem em diversas atividades, certo? E pode ser classificado em diferentes níveis. Eu tenho aí determinantes individuais, determinantes sociais e determinantes ambientais, correto? Muito bem. Desse modelo, a gente consegue identificar os níveis dessa prática da atividade física, consigo também aí ter informações para a identificação dos determinantes, das causas, das consequências desse padrão de atividade física ou da falta dele, né? De proposta de intervenção para reverter a situação encontrada, certo? Muito bem, então eu já consigo identificar aí alguns pontos importantes. Dentro dessa perspectiva, eu observo algumas relações que estão ligadas aí a essa epidemiologia e esse modelo epidemiológico aí. Então, eu tenho o fator de risco. Qual é esse fator de risco, prof? O sedentarismo. Eu tenho o fator de proteção, que seria aí a mudança aí de meu estilo, buscar um estilo de vida mais ativo, né, fisicamente. E a relação é essa prevenção dessas doenças crônicas degenerativas aí, certo? Muito bem. Que outro ponto importante que eu trago para vocês? É a questão dessa prevalência e desse diagnóstico de fatores de risco. Aliás, o diagnóstico de fatores de risco. E aí eu observo essa prevalência do sedentarismo. Eu observo aí dentro da situação de saúde determinante de atividade física e o impacto da prevenção, eu observo aí a redução de agravos à saúde. Então veja que são 3 pontos importantes a se observar. O que mais que eu tenho que observar aqui? Olha só, eu tenho aqui uma noção de um panorama de mobilidade, morbimortalidade, aliás, por doenças crônicas não transmissíveis no Brasil. Então eu vejo aí que tem um gráfico especificando, um esquema especificando entre homens e mulheres. Eu ainda tenho o grupo masculino com uma porcentagem maior ainda. Eu tenho aí milhões de internações anualmente. Eu tenho muitas causas, né, entre as primeira causa de óbito entre os 30 e os 69 anos, então perceba o tamanho desse impacto. Tem aí um gasto na casa dos bilhões com essas internações e mortalidade prematura. O que quer dizer com isso? Quer dizer que poderia ser evitado, né? E aí, quais são as principais causas? Doenças cardiovasculares, neoplasia, diabetes, doenças respiratórias crônicas. Percebam que são doenças aí crônicas que muitas delas poderiam ser evitadas ou amenizadas aí com a prática do exercício físico, certo? E aí eu tenho muita coisa envolvida, né? Muitas atitudes individuais envolvidas, como a inatividade física, a má alimentação, a utilização do tabagismo e do álcool. Então percebam aí que muitas ações são individuais. Agora eu tenho aqui um percentual de adultos maiores que 18 anos que praticam a atividade física no deslocamento. Eu imagino que seja o seu caso, caríssimo estudante, né? A gente trabalha muito com estudantes que estão em áreas de difícil acesso, né? E essa locomoção muitas vezes acontece com o caminhar, né? E aí a gente tem aí uma porcentagem aqui, segundo o Digital de 2021, em especial aqui em Porto Velho, de 11,77% aí.
das pessoas que foram aí entrevistadas, que são equivalentes aí à prática de exercícios físicos a pelo menos 150 minutos. 150 minutos, se eu fizer de segunda a sexta-feira, são 30 minutinhos todos os dias de prática de exercício físico, né? Buscando e pensando aí nesses benefícios da prática do exercício físico. O que mais que eu levo em consideração? Dentro dos determinantes da atividade física, eu tenho que levar em consideração as variáveis demográficas, as variáveis ambientais e as variáveis de suporte social. Na primeira, eu levo em consideração aqui, ó, a idade, o sexo, o nível de socioeconômico, o grau de instrução. Na segunda, eu levo em consideração nas variáveis ambientais o clima, os locais apropriados para essas práticas, a urbanização adequada. Tudo isso vai influenciar, certo? E em relação à terceira do suporte social, a família e os amigos também. E ainda tem uma outra variável que é a variável cognitiva, que é a percepção de barreiras aí e de também intenção para a prática aí desse exercício físico, de distúrbio de humor, de percepção sobre a saúde, de alta eficácia, de percepção de esforço, também devem ser levados em consideração. Um outro ponto importante aqui são os estágios desse comportamento da atividade física. Então, olha só como é interessante essa parte aqui também, gente. Os estágios, eu tenho estágio de pré-contemplação, estágio de contemplação e estágio de preparação. Então, na contemplação, você, caríssimo estudante, tem aí, na realidade não tem, né, a intenção de mudança do comportamento. Tá? Se esse for seu caso, corre, porque isso aí é um perigo constante. O da contemplação, o primeiro era da pré, né? O início era pré-contemplação. O segundo, eu já tenho uma contemplação. Então, o indivíduo, você, caríssimo estudante, pretende mudar o comportamento nos próximos meses, ou na próxima semana, quem sabe, né? E na preparação, é um terceiro estágio aqui, o indivíduo pretende fazer mudanças imediatas no comportamento. Então, perceba que daqui para cá é um pulo, né? Do estágio de contemplação para de preparação. Mas esses ainda não são os ideais ainda. Mas já é um ganho muito bom esses dois últimos. E eu tenho um estágio aqui de ação e o de manutenção. Então, no estágio de ação, o indivíduo faz modificação no comportamento e de manutenção corresponde ao período de modificação continuada. E aí eu te pergunto, qual o seu estágio de comportamento para essa atividade física? Eu espero que seja no mínimo dos três últimos que eu mencionei aqui. E aí, para a gente finalizar, caríssimo estudante, em todas as nossas aulas a gente tem um momento que eu chamo de momento exercite-se mais e mais, tá? E aí eu tenho uma proposta de você fazer uma atividade com a sua turma, dar uma pausazinha de 5 minutinhos e realizar alguns exercícios ou alguma prática, alguma vivência. Qual a ideia para a nossa aula de hoje? Você pode fazer uma variedade de exercícios com o peso do teu corpo e pode adaptar ele. Quais exercícios você sugere, Profires? Eu sugiro, se você puder, vendo as suas condições físicas, sempre observa isso, que você faça agachamento, flexões, abdominais, pranchas, levantamento de peso, entre outros. Prof, é para fazer tudo isso? Não, aquele que você se garante, tá bom? Como que você vai fazer? Você vai fazer 3 vezes desse exercício ou desses que você escolheu, 3 vezes, 3 séries de 20 segundos cada vez. Sempre é importante, caríssimo estudante, que você tome cuidado com a sua postura e na execução correta. Por exemplo, vem aqui comigo que a gente já está quase finalizando a nossa aula. Vai executar um agachamento? Eu vou pedir agora para o meu diretor aqui abrir a imagem, brigadão, meu diretor. E você vai fazer o agachamento? Então, procura fazer o teu agachamento sem jogar teu joelho para frente, sem tirar aí teu calcanhar do solo. Fixa teu pé, joga teu quadril para trás e aí você vai realizar o agachamento como se estivesse sentando, sem passar aqui, ó, a posição dos teus joelhos em relação à ponta do pé, tá? Imagina que tem uma cadeira. Se tiver uma cadeira, melhor ainda, porque você joga teu quadril, teu bumbum todo para trás. Vai realizar a flexão. Ah, prof, eu não tenho condição de fazer com o corpo todo estendido.
Apoia os joelhos no chão, realiza aqui o movimento, a angulação para 90 graus, né? Vocês têm aulas de matemática para ver o ângulo de 90 graus? Então fixa e aí você vai descer e subir o seu corpo aí dentro dessas repetições que eu mencionei com você. Vai fazer abdominal? Nada de fazer o que a gente chama de cabeção assim, tá, gente? É engraçado, mas também é dolorido, tá? Fixa o teu olhar num ponto e aí quando você subir seu corpo, você vai subir e manter aqui, ó, fixo aqui a tua cabeça. Nada de fazer isso aqui, ó, tá? Fixa e aí tu vai subir o teu tronco, tá? O quanto que você consegue. Prancha, apoia teus cotovelos também a 90 graus e levantamento do teu peso aí, entre outros que você considerar importante. Então essa é a sugestão dos 5 minutinhos aí para ver como é que tá aí essa dinâmica de prática de exercícios aí dentro da turma, ok? Pode até desafiar teus amigos, teus colegas. Eu vou ficando por aqui e daqui a pouquinho a gente vai fazer a revisão da aula, ok? Te aguardo!